Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues, estou aqui hoje com a Lígia, nossa equipe maravilhosa do Estúdio 4 do Aula Paraná, para mais uma aula de matemática para vocês, galera do primeiro ano. Antes de começar, aqueles recadinhos do coração de sempre para vocês, não esquece de acessar o Classroom para realizar todas as atividades, certo? E se você está acompanhando essa aula pela televisão, entre em contato com a sua escola para a retirada de materiais e para ver qual é o melhor dia de devolução desses materiais também para que você possa ser avaliado. E não esqueça, qualquer dúvida que você tenha com relação a qualquer conteúdo apresentado nessa aula ou em outras aulas, entre em contato com o seu professor através do Google Classroom. Ele está lá disponível para te ajudar em qualquer dúvida que você tenha. Falou, galera? Bom, na aula anterior, vocês começaram a falar sobre progressão aritmética e relacionando a progressão aritmética com a reta, certo? Aqui nós vamos chamar a progressão aritmética de PA, ok? Para dar uma simplificada e é como você encontra na maioria dos livros por aí. Então, na aula anterior você viu sobre PA e a sua relação com a reta. Na aula de hoje nós vamos falar sobre progressões aritméticas ainda, só que dessa vez focando no termo geral, a fórmula do termo geral de uma PA, certo? Então nós vamos aprender hoje a desenvolver uma fórmula para montar essa PA, ok? Essa mais ou menos vai ser a ideia de hoje. Bom, o que é uma PA? Tá? A PA é uma sequência numérica na qual cada termo a partir do segundo é igual ao seu anterior, somado a uma constante. Então vamos lembrar, o que é uma sequência? Uma sequência são números em ordem, certo? Que obedecem a determinada regra, tá? Na progressão aritmética, essa regra é sempre a mesma. Cada termo, a partir do segundo, equivale ao primeiro ou anterior, mais uma razão. Então, por exemplo, o segundo termo é o primeiro somado com uma razão. O terceiro termo vai ser igual ao segundo somado com uma razão, e assim por diante, certo? Então, vamos relembrar, vamos ver se vocês lembram da aula passada e responder esse quiz aqui para mim. Quais sequências abaixo representam uma PA? Então, nós temos aqui 3 sequências, certo? Quero que vocês me digam quais delas representam uma PA. Então, a primeira sequência tem os elementos 3, 7, 11 e 15. A segunda sequência tem os elementos 2, 9, 15 e 20. E a terceira sequência tem os elementos 16, 8, 0, menos 8 e menos 16. Vou deixar aí vocês fazendo, já volto com a resolução. Foi mole, né? Vamos dar uma olhada aqui então. Qual dessas sequências ou quais dessas sequências representam uma PA? Então, a primeira sequência aqui, ó, 3, 7, 11 e 15.
Para que ela seja classificada como uma PA, deve haver um número fixo sempre, que eu vou somar um elemento e vou obter o próximo. Nesta PA, nós sabemos que esse elemento é o 4. Por quê? 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. Ah, mas prof, como você sabe que é o 4? E se eu não encontrasse? Aí você vai fazer a diferença. Se você fizer 7 menos 3, vai ficar quanto? 4. Se você fizer 11 menos 7, vai ficar quanto? 4. 15 menos 11, 4. E assim por diante. Então, esta é uma PA finita, que possui apenas 4 termos. O primeiro termo dessa PA é o 3, certo? Na linguagem das sequências, nós chamamos esse termo de A1, conforme você viu na aula anterior, certo? Então, A1 é o primeiro termo dessa sequência e vale 3. E a razão dessa sequência é 4, porque a cada termo nós estamos somando 4 unidades, ok? Vamos agora ver a segunda sequência. Segunda sequência, 2, 9, 15, 20. Veja bem, 2 mais quanto que é 9? 2 mais 7. Então, ó, 2 mais 7, 9. 9 mais 7 vai dar 15? Não. Então, não é sempre um número fixo que está sendo somado aqui. Essa sequência é uma sequência numérica, mas não é uma progressão aritmética, não é uma PA, porque a cada elemento nós estamos somando um número diferente. Olha só, 2 mais 7, 9, 9 mais 6, 15, 15 mais 5, 20, não é um número fixo, certo? Não sendo um número fixo, essa sequência não representa uma PA, certo? Então, essa daqui não era. Vamos para a terceira. 16, 8, 0 menos 8 menos 16. Olha só, aqui, se eu não sei qual é a razão, tá? Eu sempre posso fazer a diferença. 8 menos 16. 8 menos 16 é menos 8. Tenho 8, devo 16, vou ficar devendo 8. Então, aqui, desse termo para esse, foi retirado 8, ou foi somado menos 8, ok? 0 menos 8. 0 menos 8 é menos 8. Então, a cada termo, nós estamos somando um número negativo, que é menos 8. 16 mais menos 8 vai ficar 8. 8 mais menos 8 vai ficar 0. 0 mais menos 8 fica menos 8 e assim por diante, tá? Essa é uma PA chamada de PA decrescente, certo? Porque eu não sei quantos termos ela tem aqui. Por outro lado, ela é infinita, tá? Porque aqui nós temos as reticências, então quer dizer que continua. O primeiro termo dessa PA é o 16 e nós sabemos que esse termo na linguagem das progressões aritméticas é o A1, tá? É o primeiro termo. E a razão dessa PA é menos 8, porque a cada termo eu estou tirando 8, ok? Então esse foi o nosso quiz, espero que você tenha conseguido aí. Bom, vamos falar então agora sobre o termo geral da PA. O que é o termo geral? O termo geral é uma fórmula, tá? Eu não gosto muito de usar essa palavra fórmula, porque fórmula para mim é para remédio, tá? Mas a gente encontra isso na maioria dos livros. É uma fórmula que me diz o valor de um termo qualquer dessa PA. Quanto vale um determinado termo, tá? Este termo nós chamamos de AN, tá? AN é um termo qualquer. Pode ser o A2, o A3, o A4, lembrando que esse N varia conforme a posição do termo, tá? Então, aqui pode ser A2, qualquer termo, tá? Então, eu vou descobrir o valor deste termo usando essa equação, onde A1 vai ser o primeiro termo, eu tenho que conhecer o primeiro termo, N vai ser a posição que eu quero descobrir do termo AN, então, se eu quero descobrir, por exemplo, o oitavo termo, o meu N vai ser 8, então esse N está relacionado com esse subíndice do A aqui, ó, ok? E a razão é a razão da PA, aquele número fixo que a gente vai somando a cada termo para obter o próximo, ok? Então, vamos lá. AN é o primeiro termo, é o termo qualquer, perdão. A1 é o primeiro termo, N é a posição do termo que eu quero descobrir e R é a razão da progressão. Vamos ver como que funciona, então, aqui nesse exemplo. Eu tenho uma PA aqui 16, 8, 0, menos 8 e menos 16, aquela nossa conhecida do quiz, tá? Ela é uma PA crescente e infinita. O primeiro termo dela é 16 e a razão é menos 8. Ou seja, o A1 vale 16 e a razão vale menos 8. Como que eu vou fazer para descobrir o valor de um termo qualquer dessa PA? Qualquer termo.
Então, vamos lá. Eu vou substituir esses elementos que eu tenho aqui, que foi dado aqui pela sequência. Então, ó, eu vou substituir o AN, vai ser o termo geral, aquele que eu quero descobrir quanto que vale, ok? O A1 é o primeiro elemento, o primeiro termo, nesse caso vale 16, ok? O N é a quantidade de termos que vai ter quando eu substituir aqui. Como eu quero achar uma fórmula, o resultado tem que ser uma fórmula. Então, o N eu não conheço ainda por enquanto, tá? Ele vai passar a ter valor para mim a partir do momento que eu conhecer quantos elementos eu quero encontrar dessa PA, ok? Bom, N-1, que é aqui da expressão, e a razão R é menos 8. Aí, o que eu fiz aqui? Chuveirinho, né? Menos 8 vezes N fica menos 8N. Menos 8 vezes menos 1, menos vezes menos é mais, então vai ficar mais 8. Então, ficou 16 mais menos 8N mais 8. Aí, eu tirei aqui o parênteses, né, que não faz diferença. Ficou 16 mais 8, 24, menos 8N. Isso é a fórmula do termo geral desta PA, certo? Então, recapitulando, apenas substituir os elementos. O A1 que eu conheço, e a razão que eu conheço. O resto eu mantive, o AN eu mantive como AN e o N a gente mantém como N mesmo até encontrar um valor para ele, ser necessário encontrar um valor para ele, ok? Então, temos aqui a fórmula do termo geral. Agora, eu vou deixar essa para vocês fazerem. Encontre a fórmula do termo geral desta PA. Então, ó, menos 3, 8, 19 e 30. Primeira coisa, você vai encontrar a razão, certo? É só fazer a diferença entre o segundo com o primeiro, ou entre o terceiro com o segundo, vai dar sempre o mesmo valor, porque já está dizendo que é uma PA, ok? E o A1, que é o primeiro termo, vale 3, menos 3, e vai substituir aqui nessa expressão aqui, tá? Vou deixar vocês fazendo, já volto. Estamos de volta, então, vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar a fórmula do termo geral dessa PA. Lembrando que para preencher a fórmula do termo geral, nós vamos usar essa equação aqui, tá? Substituindo os elementos através da sequência que nós temos ali. Então, nessa sequência, nós temos o primeiro elemento, o A1 é igual a menos 3, tá?
Está aqui definido. A razão a gente encontra fazendo a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos. Então, eu posso fazer o segundo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo, de qualquer forma, vai dar o mesmo resultado, tá? Vamos fazer aqui o segundo menos o primeiro. 8 menos 3, ok? Menos com menos vai ficar mais, então 8 mais 3 vai ficar 11, ok? Agora, vamos substituir os elementos aqui na fórmula. O AN eu não preencho, porque é ele que eu vou encontrar no futuro, então eu vou deixar aqui. O A1 é menos 3, mais o N a gente não preenche, lembrando que o N está relacionado com a N, tá? Então, a gente não vai preencher. Vamos encontrar uma fórmula, então o N continua como N mesmo. Menos 1 vezes a razão, que é 11, ok? Então, vamos lá. A N é igual a menos 3. Aqui eu vou distribuir o 11, ó. 11 vezes N vai ficar 11N, então mais 11N. 11 vezes menos 1 vai ficar menos 11. Então, 11N menos 11, certo? Muito bem. Agora, vamos tirar os parênteses aqui, ó. A N vai ser menos 3 mais 11N menos 11, tá? Não precisa daquele parênteses, eu nem precisava ter colocado nesse espaço aqui. Menos 3 menos 11 vai ficar menos 14. Então, a N é menos 14 mais 11N. Essa daqui é a fórmula do termo geral desta PA, certo? Mas é só isso, professora? Não tira daqui, não dá um número, não dá um resultado mais legal? Não, por enquanto é isso. Já já eu vou mostrar para vocês para que serve essa fórmula, tá? Então, por enquanto, a gente vai deixar só como a fórmula do termo geral mesmo, ok? Muito bem. Então, eu vou passando aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Deixo aqui a correção, sempre a correção está no Classroom, vocês podem acessar esse material quando precisar. O material está sempre lá à disposição de vocês, está lá menos 14 mais 11N. Muito bem. Exercício 2. Então, aqui nós temos um exercício que diz o seguinte: em uma PA, o primeiro termo é 15 e a razão é 6. Qual é a fórmula do termo geral desta PA? Então, o primeiro termo é 15, a razão é 6, é para fazer basicamente a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Encontrar a fórmula do termo geral, só que dessa vez ela não foi dada em forma de sequência, os elementos já foram fornecidos, razão e primeiro termo, tá? Já volto com a resolução.
Estamos de volta. Conseguiu fazer? Tenho certeza que sim. Vamos lá. Em uma PA, o primeiro termo é 15 e a razão é 6. Qual é a fórmula do termo geral dessa PA? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Para encontrar a fórmula do termo geral, nós precisamos ter o quê? O primeiro termo da PA, certo? Que é, nesse caso, 15, certo? Que foi fornecido no exercício. E a razão, que também foi fornecida, é 6, certo? Então, vou substituir ali. No lugar do A1, na fórmula, eu vou colocar 15. O N, lembrando, eu deixo como N mesmo. E a razão eu vou substituir por 6, ok? Então, vejamos. O primeiro termo, A1, vale 15. Então, o primeiro termo A1 vale 15, então aqui eu vou substituir por 15. O N-1 eu vou deixar como N-1 mesmo, e a razão, que é 6, eu coloco lá no lugar do R, tá? Aí eu distribuo aqui, ó. 6 vezes N fica 6N. 6 vezes menos 1 vai ficar menos 6. Então, ficou 15 mais 6N menos 6. Lembrando que esse parênteses aqui, ele não é necessário, tá? Eu deixei aqui, mas não é necessário, você pode tirar. Agora, podemos fazer 15 menos 6. 15 menos 6 é 9. E o 6N se mantém como 6N mesmo, ok? Então, nós temos aqui a fórmula do termo geral desta PA, que foi aonde você encontrou aí no seu caderno, certeza, certo? Tá, mas para que serve a fórmula do termo geral? Aqui deixei a resposta para vocês, a n igual a 9 mais 6n. Mas para que serve a fórmula do termo geral? Para que a gente usa essa fórmula do termo geral? Bom, imagine que eu quero encontrar o 11º termo dessa sequência, tá? Eu sei que o primeiro termo da sequência é 15, que a razão é 6. Como que eu encontro o 11º termo? Tenho dois caminhos. Eu posso colocar o parênteses e montar a sequência toda. Começo lá 15, mais 6, 21, mais 6, 27 e vou colocando os termos até o 11º. Vai ficar grande, mas funciona. Ou eu posso usar a fórmula do termo geral fazendo o quê? Substituindo o N pelo número que eu quero encontrar, pela posição do termo que eu quero encontrar. Como eu quero encontrar o 11º termo, então eu substituo o N por 11, ok? Faço N igual a 11 aqui na fórmula do termo geral e descubro qual é o 11º termo. Olha só, agora o 11 aparece aonde? Ele vai aparecer aqui no subíndice do A, tá? A N vira A11. Quando a n vira 11, quer dizer que agora ele não é mais um termo qualquer, ele é exatamente o 11º termo, tá? A 11 é igual a 9 mais 6 vezes n. Como n vale 11, então é 9 mais 6 vezes 11. 6 vezes 11, 66. 9 mais 66, o 11º termo vale 75. Então, se eu fosse crescendo essa sequência até chegar lá no 11º termo, eu encontraria 75 lá no 11º termo. Para isso que serve a fórmula do termo geral, tá? Para encontrar o valor de qualquer termo da sequência. Então, o 11º termo é 75. Vamos fazer, então, agora um exercício para fixar bem essa história de você substituir o valor do N no termo geral que você encontrou, tá? Então, ó, o preço de um carro novo é R$35 mil e diminui 1.800 a cada ano de uso, nos primeiros 10 anos, tá? Então, o valor inicial é 35 mil, a cada 10 anos vai perdendo o valor de R$1.800. Qual será o preço do veículo, né, após 7 anos à venda? Então, comprei hoje, a cada ano ele vai perdendo 1.800. Qual será o preço desse carro daqui a 7 anos? Então, como que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês encontrassem a fórmula do termo geral ou calculassem diretamente o termo geral para 7 anos, que será o valor do carro daqui a 7 anos, tá? Lembrando que a razão aqui diminui 1.800, então a razão é negativa, vai perdendo 1.800 a cada ano. Legal? Eu já volto com a resolução.
Estamos de volta, então. O exercício dizia que o preço à vista do carro é 35 mil. E a cada ano ele vai perdendo R$ 1.800 de valor, ok? Então aqui, o segundo ano, eu posso dizer que ele está valendo 33.200, 31.400 e assim por diante, tá? Tirando 1.800 de cada termo. Ah, professora, poderia desenvolver assim? Poderia, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem usando a fórmula do termo geral, tá? Então vamos lá. O AN, então primeiro eu vou descobrir a fórmula, depois eu vou substituir o N pelo período que eu quero, pelo valor que eu quero, que seria no 7º mês, tá? Vamos lá. AN é igual. O A1 é 35 mil, substitui aqui, mais N menos 1, vezes a razão, que é menos 1.800. Então, eu vou substituir aqui por menos 1.800, ok? A N vai ser 35 mil, que é o valor inicial, o primeiro termo da sequência, certo? Agora, N menos 1 vezes 1.800, aqui eu vou distribuir 1.800 vezes N, ou menos 1.800 vezes N, vai ficar menos 1.800 N. 1.800 vezes menos 1, menos com menos vai ficar mais, então aqui é mais 1.800. Mais 1.800, certo? Então, 35 mil mais N menos 1 vezes menos 1.800. Aqui a gente pode fazer o quê? Vamos juntar aqui, ó, 35 mil com 1.800, vai ficar a N igual a 36.800 menos 1.800N. Isso aqui é o quê? É a fórmula do termo geral. Com ela, eu posso calcular o valor de qualquer termo da PA. Qual é o termo que eu quero? Eu quero o 7º termo, certo? Eu quero o 7º termo porque é o valor do carro no 7º mês. Então, eu vou fazer aqui para N igual a 7. Substituir por 7 porque eu quero no 7º mês. Então, eu vou ficar com A7, veja que agora o Nzinho virou 7 aqui, 36.800 menos 1.800 vezes 7, vezes 7. Então, a gente faz a conta aqui, 1.800 vezes 7, vejamos lá, 1.800 vezes 7 dá 12.600. Então, A7 é igual a 36.800 menos 12.600, temos que o 7º termo vale 24.200. 24.200, ok? Este aqui é o valor do carro no 7º ano. Então, você compra um carro por 35 mil, ele vai se desvalorizando, até que no 7º mês ele está valendo R$ 24.200, certo? Então, espero que você tenha conseguido. Como sempre, a resolução fica no Classroom, tá? Todos os slides que a gente usa nas aulas estão lá, vocês podem acompanhar a correção passo a passo. Então, o valor do carro após 7 anos, R$ 24.200. Agora eu tenho aqui aquele exercício maneiríssimo do Enem para vocês, tá? A gente vai trabalhar progressões aritméticas sob a ótica do Enem agora. Bom, vejamos. A tabela seguinte apresenta a média em quilogramas de resíduos domiciliares produzidos atualmente por habitante, anualmente por habitante, no período de 1995 a 2005. Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitantes no ano de 2020 em quilogramas será... Então, aqui temos 4 opções, 610, 640, 660, 700 e 710, certo? O que é isso? Então, o que está se referindo a essa questão? Nós temos o quê? Produção de resíduos domiciliares, é lixo, tá? Lixo que as pessoas produzem nas suas casas. Aqui foram colocados períodos de 5 em 5 anos. Então, no ano de 1995, eram 460 quilogramas de lixo por habitante, tá? Por ano. No ano de 2000, 500 quilos por habitante. No ano de 2005, 540, tá? Pare para pensar um pouquinho e você vai perceber o quê? Que os valores da quantidade de lixo produzido, a massa de lixo produzida, o peso aqui de cada lixo, vai aumentando a cada 5 anos em uma razão fixa, certo? Ó,
Aqui era 460, depois foi para 500, depois foi para 540, veja que sempre aumentou na mesma proporção. Isso é o quê? Isso é o quê? O quê? Vou deixar com vocês aí, tá? Isso é o quê? É uma sequência numérica e nós queremos qual termo? O termo referente ao ano de 2020, tá? 2020. Lembrando que está passando de 5 em 5 anos. Vou deixar vocês fazendo aí e já volto. Tranquilo, né? O Enem é só o texto grande, tá? Na maioria das vezes, uma boa leitura já é suficiente para você entender 80% do que o problema está pedindo, tá? O que nós temos aqui? Uma tabela que mostra a produção de resíduos domiciliares por habitante em determinado país por ano, tá? Então, nós temos aqui que no ano de 95 é 460 quilos, no ano 2000, 500 quilos, em 2005, 540 quilos.
eles querem, o exercício está pedindo a produção no ano de 2020, tá? Ou seja, se a gente for mantendo esse padrão de colocar aqui de 5 em 5 anos, nós poderemos manter aqui um padrão de colocar de quantos em quantos quilos, ok? Vocês vão entender que há ali uma proporção, é um valor fixo a cada ano. Então, são 5 opções de respostas, como eu disse antes, eram 4, são 5. 610, 640, 660, 700 e 710, tá? Aqui no slide, eu resolvi para vocês de 2 formas diferentes, tá? Eu fiz aqui, na verdade, colocando até o 6º termo. Olha só que nós temos 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, tá? Então, eu quero qual termo da progressão? Eu quero o 6º termo. Ah, professora, mas é uma PA? É uma PA, porque se você verificar aqui, ó, a cada ano ele está aumentando 40 quilos. Tá, a cada ano não, a cada 5 anos está aumentando 40 quilos. Então, é uma PA, tá? De razão 40, porque aumenta-se 40 quilos por ano, e o primeiro termo é 460, ok? Poderia fazer como? Aqui nem precisava fazer esses cálculos, eu poderia só ir aumentando aqui, ó. 540 mais 40, o resultado mais 40, o resultado mais 40. Não precisava fazer, tá? Aqui, na verdade, eu desenvolvi pelo 6º termo da progressão, mas não tem necessidade de fazer isso. Vamos lá. Quem é o 6º termo? É o primeiro, que é o A1, mais o N agora eu já vou colocar como 6, porque é o 6º termo que eu quero. Então, eu vou colocar 6 menos 1, vezes a razão, que é 40. 6 menos 1 fica 5, 5 vezes 40, 200. Então, como aqui vai aumentar? Aqui vai aumentar 3 anos, a partir do primeiro termo ele aumenta 200 quilos no total. Então, 40, 460 mais 200 significa que no 6º ano, aqui no 6º termo dessa sequência, a gente vai ter 660 quilos de lixo, resíduos domiciliares sendo produzidos. Ah, professora, não entendi muito bem como é que você fez aqui para usar essa fórmula dessa maneira, porque eu fiz essa primeira vez na aula de hoje. Então, meus queridos, não percam a aula de amanhã, tá? Na próxima aula, então, aqui a resposta 660. Na próxima aula, eu vou fazer muitas mais dessa forma aqui, diferentona, que não é igual às que a gente viu antes, tá? Então, não percam a próxima aula, onde nós vamos usar a fórmula do termo geral, dessa vez para encontrar direto o termo que eu quero, e não montando a fórmula primeiro, depois encontrando o termo, beleza? Esse foi o assunto da aula de hoje, nós falamos sobre fórmula do termo geral. Na aula seguinte, nós vamos continuar falando sobre a fórmula do termo geral da PA e vamos fazer aplicações, exercícios, tá? Vários exercícios. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Sejam sempre extraordinários.